noite. Boa noite a todas e todos que estão, né, vão acompanhar a gente hoje na live. E boa noite, Roberta. Quero agradecer aí, iniciando aí a conversa, o bate-papo, que a gente reservou para hoje. E a Roberta, ela é uma convidada aí muito importante aí que, assim, tá na expectativa de ouvi-la, né? É uma amiga muito próxima da Sinhá, que atualmente é a presidente do grupo, e a Roberta, ela tem uma passagem pelo Urocungos e também tem alguns estudos, né? Algumas pesquisas aí, além da própria vida dela mesmo, que vai direcionando aí a identidade dela e as pesquisas dela, né? Aí eu agradecer, Roberta, por estar aqui com a gente essa noite, de estar conversando, apresentando um pouco do que da sua vivência, em relação à cultura popular e as possibilidades que ela permitiu também. E, assim, a gente... Quer falar? Pode falar. Não, tudo bem, pode terminar a apresentação, depois eu falo. Tá. A gente, a gente pensou nas lives como um processo mesmo de formação, e ao mesmo tempo que as pessoas vão tendo contato com a vida dos artistas, dos pesquisadores, dos integrantes do grupo, ex-integrantes também, das gerações aqui que passou pelo grupo, cada um tem um pouquinho, do que conseguiu vivenciar e o que possibilitou abrir na própria vida aí, E aí a gente começa, realmente de si, E aí eu queria, você é de Campinas, na nossa conversa você falou que é de São Bernardo, e isso daí também tem uma bagagem muito forte na sua vida, Você pode falar um pouquinho pra gente sobre esse momento da sua vida? Então, boa noite a todos e a todas. Eu agradeço pelo convite, me sinto extremamente lisonjeada, Gabi, pelo convite. Agradeço a Rosária Sinhá, essa pessoa tão querida, tão especial na minha vida, atual presidente do Urocungos, e tantas outras, Se eu fosse enumerar todas as pessoas, que ultrapassaram até os muros, e a gente levou, a partir do Urocungos, tantas amizades que eu tenho hoje, partiram daí, desses encontros que foram propiciados pelo Urocungos. Então, Ana Miranda, Eliseu da Cruz, seria uma infinidade de pessoas, E aqui também faço um agradecimento especial ao Roberto Bonifácio, ao Boni, que foi a pessoa que num dia, numa noite, que eu fui dar uma espiada no ensaio do Urocungos, quando eles aconteciam na então sede do DCE, da Unicamp, que ficava num casarão na esquina da Rua Lusitana com a Major Solon, isso acredito que no ano de 93. Aí eu fiquei admirando o ensaio, assim, com aquela vontade de estar ali com aquelas pessoas. O ensaio era feito numa garagem, na garagem dessa casa, e muita gente ali dançando, e o Boni chegou e falou, você não quer vir para engrossar o caldo? E para mim foi um motivo assim, de muita felicidade, E receber esse convite. Então, eu agradeço também imensamente ao Boni, que estendeu a mão e falou, vem fazer parte desse coletivo tão especial, E, então, a minha entrada no grupo foi em 93, e daí eu posso dizer que foi o Urocungos para mim é uma escola, como eu acredito que muitas pessoas, muitos campineiros e campineiras, tantas outras pessoas que passaram por essa cidade e tiveram a felicidade de se encontrar com Urocungos. A partir dessas vivências, depois a minha trajetória, eu avalio que tanto a trajetória pessoal quanto a profissional, a trajetória no campo das pesquisas, na academia, ela aconteceu muito a partir do que eu bebi na fonte do Urocungos,
né? Então foi toda uma formação que eu não vivi em outros espaços, né? Escola formal, nem pensar, muito menos em outros grupos dos quais eu tive contato no decorrer da minha vida, né? Grupos sociais, eu falo de modo geral. Então, chegar no Urucungos, né, e ver toda a riqueza de manifestações que eram vivenciadas, ter contato com aquilo, me despertou assim muita curiosidade em saber cada vez mais, né? Então, fiquei efetivamente alguns anos no Urucungos durante a década de 90, né? Mas a gente sai e nunca consegue se desligar totalmente, né? Até mesmo porque essas pessoas tão queridas, como eu disse, que são do grupo até hoje, fazem parte da minha vida, né? São referência na minha vida. Então, como a Raquel também, né? Como a figura da Raquel, porque quando eu chego no Urucungos, a Raquel já não estava mais assim, já não estava mais aqui em Campinas, não tinha mais o vínculo com a Unicamp, mas nós estávamos sempre em contato, né? Íamos muito para o Embu das Artes, e a Raquel também vinha muito para cá, e aí eu tive, né, como muitas outras pessoas, a imensa felicidade de conviver com essa pessoa tão especial, né, com um poder tão grande de congregar as pessoas, né? Isso eu acho, não é qualquer pessoa que tem esse poder, e a Raquel, ela representa isso, né? Essa pessoa com esse poder de estar junto, né? A gente queria estar junto com a Raquel, queria estar ouvindo a Raquel, então aquelas idas e vindas para o Embu, né? Quantas vezes, me lembro ainda muito assim, é muito viva essa lembrança de irmos para o Embu e nos apresentarmos junto com o Teatro Popular Solano Trindade, né? Não só lá no Embu, mas em São Paulo, em outros espaços. E aí fazendo assim, né? Então, primeiro eu tenho essa trajetória no Urucungos de vivenciar toda essa riqueza de conhecimentos. E daí eu vou cursar pedagogia no final dos anos 90. E quando eu chego na universidade, né, pedagogia, então, né, a futura, que tinha a pretensão de ser professora, e eu pensava, o tempo todo me questionava, né, como que essas culturas, esses conhecimentos, eles não fazem parte desses currículos, né? Não perpassam, seja na educação básica, seja no ensino superior, e olha que eu estou me referindo ao curso de pedagogia. Então, eu digo que muito do que me fez ser professora, eu me vejo, quando, né, eu atuo hoje como professora, eu vejo o quanto essas vivências no Urucungos, ela me constituíram a minha identidade. Essa identidade de professora, essa identidade de mulher negra, e o quanto isso é valoroso para mim. Então, assim, não foi em outros espaços que eu adquiri esses conhecimentos, né? Foi no Urucungos. Então, aí desde o trabalho de conclusão de curso na pedagogia, depois no mestrado, doutorado, eu sempre busquei fazer uma articulação entre as áreas de educação e cultura, do binômio educação e cultura, né? Porque não dá para a gente pensar em educação sem pensar em cultura. Então, assim, e de que cultura eu estou falando? Eu estou falando dessas culturas, das nossas culturas populares, né? Porque são essas que, na história, desde a chegada aqui, né, que a gente pode dizer dos invasores, né? Dos invasores, eles tentaram matar, destruir, né? Porque eu digo assim, a gente não destrói um povo, a gente não extermina um povo só fisicamente, a gente extermina um povo também quando a gente mata suas culturas, quando a gente tenta apagar essas culturas, ou quando a gente tenta subjugar, inferiorizar, né? E foi isso que a gente vem desse processo.
em que as nossas culturas, historicamente, né, estou falando basicamente das culturas de origem indígenas e de origem afro-brasileira, africanas, elas foram, tentaram invisibilizá-las, mas elas são tão poderosas, elas são tão potentes que isso não aconteceu, né? E foi isso que buscar também, né? Através da pesquisa, eu fui tentar, então, conhecer um pouco mais através do que já tinha sido registrado de tudo isso, dessas culturas, né? Das danças, principalmente das danças populares. E nisso eu encontro a figura do Mário de Andrade, o intelectual Mário de Andrade, esse homem que muitas vezes a gente, quando fala em Mário de Andrade, lembra dele enquanto o idealizador, o principal cara que pensou na Semana de Arte Moderna, ou o poeta, né? Mas no currículo dele também, ele tem algo que eu considero assim, de grande valia para nós, eu acho que é importante divulgar isso, falar sobre isso, que ele foi um intelectual, um estudioso, que documentou parte das nossas danças populares. Isso na década de 1930. Né? Então, quando eu penso isso, poxa, década de 1930, assim, nasceu nessa década, a Raquel nasceu nessa década, Solano Trindade nessa década estava fundando a Frente Negra Pernambucana. Então, assim, né, você começa a articular essas coisas. E o Mário de Andrade estava dizendo lá, né, no meio dele, que era um grupo, uma elite cultural, falando, nós brasileiros, nós temos uma riqueza cultural imensa e nós desconhecemos isso, né? Nós precisamos documentar isso, nós precisamos registrar isso. E isso, se a gente for pensar no momento político, né? Década de 1930, em 1937, o Getúlio Vargas decreta o Estado Novo. Então, assim, de muita turbulência, né? O país, São Paulo, o país está passando por um processo de industrialização, né? E aí o que o Mário de Andrade temia muito, chegando muita coisa de fora, muitos estrangeirismos, ascensão do rádio, né? E ele sabia que existiam muitas manifestações, expressões populares, ele temia que isso ia se acabar. Então, o Mário, ele, mesmo que ele era uma pessoa que ele não era de viajar, ele era paulistano, gostava muito da cidade, mas ele se correspondia com pessoas, várias pessoas no Brasil e até fora do país. E com isso, ele sabia de muita coisa que acontecia, né, de várias expressões populares. Mas ele resolve, para conhecer um pouco mais disso, ele resolve, no final da década de 20, entre os anos de 1927 e 1929, viajar para as regiões norte e nordeste, para conhecer isso de perto, para ver que dança que eles dançam lá, o que eles cantam lá, qual é o cancioneiro popular. E com isso, ele colhe, assim, ele recolhe uma imensidade de manifestações, ele faz o registro disso, né? E junta muito material, ele estuda muito, ele lê muito. Então, quando eu faço esse estudo no mestrado, eu tenho oportunidade de ler um pouco, porque é muita coisa, né? E quando eu faço essas leituras, aí aquilo, assim, para mim, se expande muito mais, porque muito do que eu vivenciava no Irucungus, né? Vivenciei no Irucungus, eu vou encontrar o registro disso, né? E da forma como ele narra isso, você vê assim o quanto essas culturas elas se perpetuaram, né? No sentido que quando ele, por exemplo, ele viaja por vários estados do Nordeste, ele vai registrando, por exemplo, ele chega até um grupo, uma comunidade e registra as pessoas que dançam coco ali. E fala como é essa roda de coco, e que tem criança, e tem pessoa mais velha, e tem jovem, e que a criança toca também. Então, muitas coisas que eu já tinha vivenciado no Irucungus, mas eu não tinha me dado a grandiosidade, o valor de tudo isso. Quando eu paro para ler, para refletir sobre tudo isso, eu falo, caramba, né?
o que o Urucungos faz, o que essas danças possibilitam, né? A democracia que está impregnada aí, porque quando a gente dança ali, você não tem limitações, né? São pessoas de várias idades dançando juntas, são diferentes corpos, essas danças permitem diferentes corporalidades, né? Gestualidades. O movimento que uma criança faz, né, quando vai dançar o sambalenço, né, quando ela levanta o braço, uma pessoa mais velha vai fazer de outra forma, mas essa grandiosidade permitida por essas danças. E aí, se você for pensar, comparar mesmo, né, quando a gente fala em dança, se a gente pensar em outros estilos de dança, né, quão democrática essas danças elas são. Gabi, se você quiser me interromper em algum momento, perguntar, porque eu me empolgo e eu começo a falar e eu... Não, na verdade, assim, eu tenho até que falar, porque assim, quando a gente se propõe a fazer a live, né, a gente tem algumas coisas que a gente já tem o sentimento de querer, realmente, assim, seria muito importante ser compartilhado. E quando você vem com esse seu estudo sobre a questão do Mário Andrade, documentação dele, eu acho que é uma coisa que é muito importante, porque acho que é isso que deu base para chegar no que chegou hoje, né? Existem leis, né, que é para poder manter tradições, manifestações, rituais, né? Eu acho que é uma base que talvez que nem todo mundo tem acesso, e é o que a gente conversou, né? Às vezes a pessoa que está ali no batuque, na dança, no canto, ela não tem essa preocupação, mas é algo importante dela saber, porque alguém, né, já começou essa preocupação, teve essa preocupação de começar, e isso, tipo, vem até hoje, né? Então, isso daí, você fala, é uma base que, eu nunca tive acesso, né? Sabia que existia, mas, né, de uma maneira, tipo, muito de entendimento, né, que a pessoa que está na manifestação mesmo compreende. Então, acho que o jeito que você está falando, acho que deixa muito, muito sutil para as pessoas entenderem, né, e é importantíssimo. Então, assim, por exemplo, quando eu fui ler, né, alguns livros dele, principalmente 2 livros, tem um chamado Danças Dramáticas do Brasil, e nesse livro ele tenta, é uma tentativa mesmo de escrever o histórico de algumas danças. Porque, assim, depois de tudo que eu li e esses anos, né, o que eu posso falar é o seguinte: no início, eu lembro que quando eu entrei no Urucungos, eu tinha, assim, uma ânsia de saber de onde vem essa dança, o histórico dela, a origem. E depois, com o tempo, eu fui vendo que isso é uma coisa muito difícil, né? Pelo próprio nome, culturas populares. E as culturas, elas são móveis, né? Elas não congelam. Então, elas vão recebendo elementos com o passar dos anos, das pessoas que participam de um determinado grupo, de uma determinada comunidade que cultua aquela tradição. Né? Então, esses elementos, muitas vezes, eles vão se misturando. Aí, hoje, eu falo assim, às vezes, isso não é o mais importante. Claro que é importante, sim, a gente saber, né, que a raiz do maracatu está em Pernambuco, em Recife, sem dúvida é importante. Mas aí a gente vai ver a variedade, né, que existe assim nas danças populares. Então, o coco, né, você tem o coco em vários estados, você tem no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas, em Pernambuco, né? E o coco que a gente, né, que eu aprendi no Urucungos foi o coco de Alagoas. Então, assim, eu acho que é importante a gente, quando fala, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de ir falar para um grupo de pessoas, que seja, né, conversar sobre esse assunto, eu sempre falo, né, onde que foi a minha base, né, com quem eu aprendi, porque às vezes as pessoas ficam muito assim, mas eu já ouvi esse verso do coco na dança, fala uma outra dança de um outro estado,
E eu falo que isso é móvel, né? Não é uma coisa que você consegue falar, não, olha, isso você só vai ouvir no coco, tá? E às vezes as pessoas também falam assim, mas o braço, como que é o braço na hora que dança, né? Também não dá para você pensar que nas culturas populares as coisas são tão congeladas assim. É claro, né, que existe. Quando você vê um coco, você sabe que é um coco, né? Mas aí o coco ele vai receber as denominações, às vezes, para identificar de onde ele que lugar ele é. Por exemplo, existe o coco de Zambê, que é dançado por uma comunidade na cidade de Tibaú do Sul, no Rio Grande do Norte, né? Então, assim, é o coco de Zambê. Por que eles identificam como coco de Zambê? Porque é um instrumento que é mais, assim, que se destaca, né, nesse coco. E daí outras várias denominações. Mas é importante falar que quando eu estava lendo, então, esse livro do Mário de Andrade, Danças Dramáticas do Brasil, eu encontro que ele registra o Bumba Meu Boi, então ele vê o Bumba Meu Boi em alguns estados, e registra os versos, e também o Mário de Andrade, entre tantas qualidades assim que ele tinha, ele era professor de música também. Então, quando ele vai fazer essa pesquisa, ele toma a nota musical, né? Tem a partituras dessas melodias das danças que ele pesquisa. E o que, assim, me chamou bastante atenção, que estão registrados alguns dos versos do Bumba Meu Boi, que se canta no Urucungos, né? O Bumba Meu Boi de Pernambuco, estão registrados nesse livro dele, né? Então, se fala assim, olha, esses cantos, a força, como eu disse, a potência que eles têm, né? E foram, então, transmitidos de geração em geração pela oralidade, né? Porque as nossas culturas, elas são aqui, né? Elas são passadas de geração em geração pela oralidade. Mas aí quando você, por outro lado também, né? Quando a gente encontra esses documentos, é de grande valia, porque eu falo assim, olha, não que deixaria de ter valor se não tivesse esses registros, mas teve alguém há décadas atrás que viu o valor disso e documentou. E o quanto para a gente isso eu considero que é muito importante saber que tem esses registros também. Ele faz isso também com o samba de bumbo, né? Essa manifestação, essa expressão, então, encontrada, né, em algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Campinas é uma grande referência do samba de bumbo. E o Mário de Andrade, ele escreve um artigo no ano de 1937 sobre o samba de bumbo. Ele fala que ele viu o samba, ele tinha visto na capital, em São Paulo. Em 3 oportunidades, ele encontrou grupos de pessoas negras, ele registra isso, fazendo samba. E em 1937, ele já sabia que acontecia a festa do Bom Jesus de Pirapora, no mês de agosto, e ele vai para lá, porque ele queria ver o samba de bumbo lá. E nesse ano de 1937, ele tem a oportunidade de acompanhar, de assistir, né, esses grupos. E ele fala que o termo que era usado para os grupos era batalhão. Então, os grupos de samba de bumbo eram conhecidos como batalhão. Ele fala em 3 importantes batalhões e destaca o batalhão de Campinas como um desses 3 importantes batalhões, né? E os integrantes do samba de bumbo eram chamados de sambadoras. Ele fala que, na época, então, eram só homens que ficavam na percussão e na dança, homens e mulheres. Então, lê esse texto também, né, quando ele descreve, como ele descreve, né? Então, pensando assim, esse homem que era um estudioso, mas não era uma pessoa da dança, não era... Já era uma pessoa preocupada em registrar isso. Então, ele estudava, né? Qual a melhor forma de registrar
essas danças, essas manifestações populares. E lendo o texto dele é muito legal, porque é como se você olhasse hoje, digamos que para o Urucungos, né, fazendo samba de bumbo, e se você lê o texto dele, você fala, é isso aí, é o samba de bumbo. A capacidade que ele tem, né, a forma da escrita dele, como ele fala, esse movimento desses pés, que é uma coisa bem sutil, esse inclinado do tronco, aí ele vai falando tudo isso, aí ele fala dos pontos que são entoados, que a pessoa se aproxima ao bumbo, e aí ela solta, né, o ponto, aí o restante dos sambadores e sambadoras repetem. Então, assim, é maravilhoso, sabe? E você lendo sobre isso e falar, olha, ele soube, assim, com muita, muita propriedade, fazer o registro das nossas culturas. E você falando sobre isso, eu fico pensando, assim, que se não tivesse um momento, né, em que alguém fizesse registro, né, talvez detalhes vão se perdendo, porque como você falou no começo da sua fala, né, a criança tem um movimento, o jovem tem outro movimento, o idoso tem, e todo mundo passa por esse processo, né, é o processo natural da vida. E aí, se esses detalhes não são em algum momento registrados, né, em um momento que está vendo todo aquele corpo, aquela vivência intergeracional, né, todo mundo junto ao mesmo tempo, né, se perde, né, porque daí vai ficando só o que vai se mantendo no corpo das pessoas, né, você falou da oralidade, né, se conta, e as coisas que as nossas memórias fotográficas, a gente não consegue, né, passar. Hoje tem a fotografia, mas é um momento também, né? A nossa memória fotográfica, ela não tem como ser transmitida exatamente, né? Então, a importância do registro, né? Não sei, eu enxergo nessa questão, né? E aí, quando junta com a vivência, né? Vira tudo junto misturado, que nem popular mesmo, né? E é maravilhoso, né? Porque como você falou, quando ele faz, então, esse registro, realmente, Gabi, é só escrito, né? Não, desculpa, tô mentindo. Tem registros fotográficos, sim. Tem registros fotográficos do samba de bumbo, então, e esse material, ele se encontra em uma biblioteca da Universidade de São Paulo, da USP, E também musical também. Oi? Tem uma coletânea musical também, agora que eu lembrei. Tem uma coletânea também que ele faz os registros, né? Que tem os carregadores de piano. Né? Sim. Tem isso também? Tem. Do samba de bumbo, que tem de registro, então, esse texto, né? Um texto de 70 páginas que ele publicou na revista do Arquivo Municipal. E esse documento, então, está na biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, da Universidade de São Paulo. Tem também os registros fotográficos do samba de bumbo. Agora, dessas viagens, né, que ele faz no final da década de 20 para as regiões Norte e Nordeste, tem esse livro, que é o Danças Dramáticas do Brasil, são 3 volumes, e tem também o livro O Turista Aprendiz. São livros que ele não publica em vida. O Mário de Andrade escrevia muito, documentava muito, e ele deixou muito material, que quando ele morre, aí ele tem uma pessoa que era muito próxima a ele, colaboradora dele, a Oneida Alvarenga, e ela pega toda essa documentação e tenta organizar e publica isso, então, né? Esses 2 livros que trazem muito, assim, para quem gosta, né, de saber sobre esse campo das culturas populares, das danças, são 2 referências muito valiosas. Em danças dramáticas, ele traz, então, o histórico de danças como o maracatu, caboclinhos, o bumba meu boi, várias outras. E no Turista Aprendiz já é um livro diferente. Turista Aprendiz é um livro que ele, durante esse tempo que ele estava em viagem, então ele tem uma cadernetinha que ele vai anotando, é um diário de viagem dele. Então ele falava, hoje, dia
25 de janeiro de 1929, estive na praia de Tambaú, na Paraíba, e assisti o coco. Ele vai anotando tudo isso, né? Então, esse livro é isso, ele contando dia a dia os lugares pelos quais ele passou, o que ele viu, né? Os grupos que ele viu, às vezes o que ele tinha que fazer. Ele tinha muitos amigos em cada lugar que ele ia. Então, às vezes, ele tinha, assim, uma pessoa que intermediava esse contato com determinado grupo, né? Via que dia que aquele grupo ia ensaiar, aí o Mário de Andrade estava lá para acompanhar, ou às vezes trazia até ele, né? Determinada pessoa, como um que ficou, assim, muito conhecido, agora me fugiu o nome, que era uma figura assim que ele, eu vou lembrar, depois eu falo, que era um tocador de ganzá, né, e que impressionou Mário de Andrade, assim, era um cantador, era um coquista, e que essa figura para ele foi tão marcante que anos depois, na década de 30, ele traz esse cantador para São Paulo para fazer algumas apresentações, né? De tanto que ele ficou impressionado com a capacidade dele de tocar e de cantar. Então, e esse material que você falou, dessa coletânea musical, é uma coletânea que foi produzida pela equipe que o Mário de Andrade coordenou, tá bom? Foi um material produzido no final da década de 30. O Mário de Andrade, no período de 1935 a 1938, ele é convidado em São Paulo para ser diretor do Departamento de Cultura. Então, ele chega a trabalhar, então, como servidor público, né, como gestor público, e aí ele nesses 3 anos, ele tem a oportunidade de colocar, de concretizar muito do que ele tinha em mente, assim, né, antes, quando ele só pesquisava, não, quando ele pesquisava, quando ele era professor de música, ele considerava que as culturas, elas tinham que ser conhecidas, divulgadas, disseminadas, as culturas populares. E quando ele assume, então, a gestão do Departamento de Cultura, ele implementa alguns projetos, né? E um que ele consegue consegue implementar quando ele está saindo da direção do Departamento de Cultura, a chamada missão de pesquisas folclóricas. Como ele tinha ido para as regiões Norte e Nordeste no final da década de 20, aí ele tinha visto muita coisa, né, documentado, registrado, só que ele tinha ido como Mário de Andrade, né? Então, sem condições estruturais para documentar isso, como você falou, filmar, fotografar. Não, ele fez isso basicamente no papel e fotografia. Aí, quando ele está na gestão, então, do Departamento de Cultura, ele é criado um curso para formação para as pessoas que tinham interesse em pesquisar culturas populares, é dado esse curso, e ele forma essa equipe. Ele tinha vontade de ir novamente para voltar nesses lugares que ele tinha ido, mas não deu para ele acompanhar a equipe. Essa equipe vai, mas já com toda estrutura, né? Com equipamento de gravação, de filmagem, e documenta, assim, né? Faz documentos valiosíssimos de várias manifestações, faz esse trajeto que o Mário de Andrade já tinha feito há 10 anos atrás, praticamente, e traz muita coisa. E a gente pode até dizer que o primeiro documentário das danças populares brasileiras que é feito, que a gente tem conhecimento, é feito por essa equipe coordenada pelo Mário de Andrade. Inclusive, isso está disponível no YouTube. Tem chamado de Primeiros Filmes Etnográficos. Não está editado, assim, imagina, uma gravação de 1938, né, em branco e preto, com um pouco de ruído, mas, assim, é um registro valiosíssimo das nossas manifestações populares.
E quem tem toda essa documentação mesmo, esse acervo de até objetos, né? Objetos que essa equipe trouxe na época, de indumentária, instrumento, é o Centro Cultural São Paulo. O Centro Cultural São Paulo tem todo esse acervo. Tem alguma parte, né, foi comercializada, como você falou, tem uma caixa de CDs, né, que são os documentos, os áudios feitos, então, desses grupos cantando, é um documento riquíssimo, foi comercializado, inclusive, pelo SESC, essa caixa de CDs. Tem também um outro material que reúne um número muito grande de fotografias desse documentário das danças que foi comercializado pelo Centro Cultural São Paulo, isso em 2011, 2012. Eu sei que hoje não mais, mas todo esse acervo pertence ao Centro Cultural São Paulo, né? E eu penso assim que isso teria que ser muito mais divulgado, teria que ser exposto mais para a população de modo geral, né? Porque pensando no que o Mário de Andrade queria, né? Que isso fosse compartilhado, né? E muitas vezes as políticas públicas, elas não... ainda falta muito, né? Isso não acontece, a gente sabe que não acontece, né? O quanto isso, o acesso é limitado, mas existe. Felizmente, a gente pode dizer que existe isso. Isso era na década de 30 e é hoje também, né? Com certeza. O recurso era bem menor que tinha hoje, mas continua... Né, quanto mais... você falou uma coisa bem legal. Quanto mais resiste, né? Mais eles resistem também, né? Em mostrar que realmente não tem... que não tem valor, né? Porque é um jeito muito indireto de acabar com algo que as pessoas não estão vendo, né? Não dando fomento, né? Não contribuir, não colaborando, porque eu preciso de dinheiro para poder fazer as pesquisas, para poder, né, as pessoas trabalharem com isso, porque hoje é um trabalho, a gente está vendo hoje aí pela lei que saiu, né? Então, mas, viu, Roberto, você falando sobre isso aí, tipo, me veio alguns flashes, né, sobre a conversa que a gente teve, que é em relação quando você fala do corpo, né, a naturalidade do corpo em relação à dança, né, que isso está desde o início do mundo, né, que é algo muito orgânico, né, E aí eu achei bonito que você falou, porque isso daí, ela apresenta as danças populares como algo que é construído em comunidade mesmo, né? E aí, se você puder falar mais um pouquinho sobre isso também. É que assim, então, quando a gente vai, né, as danças populares, eu falo que muitas vezes, assim, tem coisa que é só sentindo, né? Por mais que a gente tente expressar, é só vivenciando mesmo, né? Mas às vezes, quando a gente vai estudar, aí você tem necessidade de escrever, né? E como que eu vou falar disso que eu sinto, disso que passar para o papel? E quando eu fui fazer esse estudo, eu tive necessidade, né, de falar para as pessoas, de explicar. Quando eu estou falando de danças populares, né, o que eu estou falando? Né? Por que eu falo em danças populares? Quando eu falo em danças populares, tantos outros termos vêm à cabeça, né? Danças regionais, danças brasileiras, danças afro-brasileiras, e poderia elencar aí, né? E a que eu menos gosto, né? Hoje eu falo danças folclóricas, né? Para mim, eu tenho críticas aí que depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas aí quando eu fui para escrever sobre o que eu queria falar, do que eu estava falando, quando eu falava danças populares brasileiras, basicamente eu estou falando de danças que elas são aprendidas a partir de um grupo social, a partir de uma comunidade, né? E que esse aprendizado, né, ele não se dá em uma escola, não se dá em uma academia, né? Onde que eu vou encontrar essas danças? Né? Às vezes na rua, às vezes nos terreiros, aí eu falo territórios diversos, né? Terreiro pensando nesse território
esse território mais aberto mesmo, né? Na rua, e que geralmente elas são passadas de geração em geração. Às vezes essas danças, a criança aprende a dançar ali no meio familiar, né? Dependendo, por exemplo, quando eu fui fazer o estudo no doutorado sobre escola de samba, né? Aí que eu fui estudar infância na escola de samba. E que muitas vezes as pessoas me falavam, olha, eu aprendi a sambar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, né? A criança tá ali pequenininha, tá vendo os pais, a família em casa sambando, né? E isso vai acontecer com as outras danças também, né? Então, assim, pensar nelas, eu falo que é pensar na dança enquanto expressão humana, né? Porque desde que existe humanidade, se a gente for pensar, existe dança, que sejam as danças sagradas, as danças rituais, né? Há povos que dançam nos seus variados rituais de nascimento, de morte, de casamento. Então, é pensar na dança, essa dança que ela não não pensar na dança de uma forma mais padronizada, né? Eu preciso de uma técnica, então eu tenho que aprender para conseguir alongar o meu braço, para ficar na ponta do pé. Não, né? As danças populares, elas te possibilitam essa expressão da individualidade, né? Então, eu achei que, para mim, fazer esse encontro foi valiosíssimo, porque eu sempre gostei de dança, né? Eu sempre fui apaixonada por dança, mas nunca tive, né, oportunidade de fazer algum estilo de dança, vamos por assim. Aí, quando eu encontro urucungos, né, e vejo as pessoas dançando, e eu lembro que uma das coreografias que mais, assim, me encantou foi do sambalenço. Eu vi as pessoas, então, em fila, depois elas davam a volta, estavam em fileira, aí estavam em pares, depois faziam toda aquela... E eu ficava olhando, falando, puxa, né? E aqui tem gente que não tem formação e tá todo mundo dançando, né? E aí você entra no Urucungos e você vê que você pode dançar, né? E você pode fazer coreografias incríveis, sem ser, né, uma dançarina, assim, não estou falando, somos dançarinos e dançarinas, né? Então, assim, mas eu posso, nas danças populares, a gente tem essa liberdade de expressar a nossa linguagem corporal, né? A gente tem a liberdade para isso, né? Não tem que ter um padrão, né? Porque agora a gente vai dançar o coco e todo mundo com o braço aqui em cima, não, né? Não. De repente, eu sou uma pessoa mais velha e meu braço, minha musculatura não tem essa... Né? Não sustenta meu braço aqui, mas eu danço aqui, ó. Eu consigo dançar um pouco com o braço aqui, né? E uma criança está aprendendo e ela está com o braço aqui. Eu estou falando do coco, pensando no sambalenço. Né? Eu consigo, né? Quando eu sou mais nova, posso até conseguir, mas depois, com a minha idade, eu vou. Isso vai pesando, né? Mas eu danço sambalenço também, né? Então, acho que de riqueza que essas danças têm, que eu falei que essa democracia, né? De cada um com o seu corpo, cada um com as suas gestualidades, com as suas individualidades, a riqueza que isso tem, né? E que isso que compõe o coletivo, porque essas danças, elas são belas, porque justamente o que elas proporcionam isso, é o coletivo, né? É bonito no coletivo. Então, eu hoje, né? Porque antes também, muitas vezes, eu não tinha esse olhar, mas com esse distanciamento, hoje é assim que eu vejo, né? Quando você está vendo um coco, uma roda de coco, seja a dança que for, uma ciranda, a leitura que eu faço é que dificilmente a pessoa vai estar ligada ali, né? Quem está assistindo vai estar ligado, se está todo mundo pisando, sabe? Com o mesmo pé, do mesmo lado. Isso não é o mais importante, né? O mais importante é você estar ali, naquela energia da dança, o que ela proporciona, né? Que
esse coletivo. Às vezes eu errei ali o passo, era para bater com uma perna e não com o pé, e não foi, mas isso ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Então, eu acho que isso que é o mais rico que essas danças têm, né? E é isso, aí você tá dançando ali, eu tô dançando com uma criança de 5 anos, com uma pessoa de 80, eu tenho 50 e tenho um de 30, e aí a gente faz um samba de roda, e cada um que entra na roda vai mostrar o seu samba, né? Vai encantar a roda, vai encantar todos aqueles que estão assistindo com o seu samba, né? Com as suas gestualidades. Então, eu acho que a riqueza está aí. Eu acho que deu para entender essa ideia de danças populares, o que ela remete, a minha, pelo menos, tem o que ela traz, né? Então, assim, que às vezes a mulher está grávida e ela está lá dançando, né? Então, até, eu digo, até bebê dança, né? Até o feto está ali, está dançando também. Então, olha a riqueza disso, né? Porque se a gente for pensar na nossa sociedade hoje, quais os espaços? Vamos pensar. Quais os espaços que em nossa sociedade promovem esse tipo de encontro, né? O encontro das diferenças, o encontro de pessoas de diferentes idades. Isso não tem preço, né? Não tem preço, o valor que isso tem. Roberta? Ah, então, caiu energia aqui, você ficou no ar. Aí o sistema ficou esperando para poder voltar. Aí a última coisa que eu te ouvi foi quando você estava falando em relação aos registros. E eu acho que a live ficou aberta. E será, mas estava no ar? Estava no ar? Estava sim, você ficou. Então, eu falei um pouco sobre então a compreensão de danças populares, né, que eu fui construindo nessa trajetória, e quando eu falo em danças populares, me remeto a tantos outros termos, né, falo danças populares brasileiras, danças afro-brasileiras, a gente vai ouvir vários outros termos, né, mas para mim, o que elas têm, assim, que eu posso dizer que são características mais fortes, que são danças que a gente aprende a partir de um grupo, a partir de uma comunidade, né? Você não vai aprender essa dança numa academia, numa escola, né? E nem é esse o propósito, né? Elas são, assim, elas são muito democráticas, né? Então, às vezes, a criança nasceu e ela já está aprendendo a dançar, né? Determinada dança que faz parte ali, que é um elemento de identidade daquele grupo social dela ou da comunidade dela, né? Então, isso tem um valor, assim, extrapola, né, essa ideia de dança que a gente tem, né? São expressões, assim, que nos constituem constituem as nossas identidades, né? Então, quando a gente fala em maracatu rural, por exemplo, dançado pelos trabalhadores do canavial, né? Então, muitas vezes a gente vê aquilo, você fala, poxa, mas pessoas que trabalham o ano todo, ganham tão pouco, e como que ele gasta dinheiro para construir aquele figurino que é caríssimo, que ele tem que comprar muito material, mas isso a gente não vai entender. Isso eu falo, né? Muitas pessoas não vão conseguir entender, porque isso é muito mais do que uma dança. Isso faz parte da constituição dele enquanto pessoa. Né? Tá falando da história dele, da ancestralidade dele, tá falando do trabalho dele, né? Porque, por exemplo, o caboclo de lança do maracatu rural, quando ele tá com aquela lança, né? Fazendo aqueles movimentos, inclinando a lança aí, né, uma das leituras que se tem, que é um movimento que é tirado justamente do corte da cana, né, que aquele movimento do corte da cana, ele vem, então, ele constitui o movimento da dança. Então, assim, quando a gente fala dessas danças, a gente está falando de coisas muito intrínsecas à
a vida dessas pessoas, a história dessas pessoas, né? Tá tudo articulado, né? A dança não é prioritariamente feita para um espetáculo, para um show, não. Ela faz parte do cotidiano da vida dessas pessoas, né? E aí, eu não sei se você chegou a falar em relação a quando você diz do porque nós somos brincantes na cultura popular. Isso. Não. Então, é legal essa ideia, né, que a palavra brincante traz para a gente, em pensar que as danças populares, elas são um brinquedo, né, e por isso que esse termo brincante se refere a qualquer pessoa que participe de uma manifestação dessa, né, seja tocando, seja cantando, seja dançando, é um brincante. E aí eu falo que as danças populares, elas têm esse grandioso valor de proporcionar, principalmente a nós, pessoas adultas, a brincadeira, o lúdico, né? Ainda mais num sistema capitalista que é tão cruel, que eles nos suga tanto, né? E fica essa ideia que a brincadeira é coisa de criança, né? E eu acho que a gente sente isso mesmo, né? Quando a gente está numa roda, numa ciranda, num coco, seja num bumba meu boi, que a gente está ali, que a gente está brincando, né? Então esse poder magistral, né? E essa beleza que só quem é um brincante sabe dizer, sabe contar. Outra questão que você levantou também, a questão da, não sei se você falou, né, porque não caiu, mas da questão da mestria da Raquel, né, essa herança que ela deixa pra gente, e todo esse valor, né, dessa raiz que ela traz, que o jeito que você se expressa em relação a isso é digno de se compartilhar, né? Falar da Raquel é uma coisa assim muito especial, né? Muito especial. A figura da Raquel, desde que eu conheci, assim, eu falo que se eu posso dizer assim, né, que é uma mestra para você, né? A figura da Raquel para mim representa isso, né? O que é ser uma mestra, né? O que é uma mestra? Essa pessoa que ela consegue compartilhar o saber de uma forma tão bela, de uma forma com humildade, mas com uma grandeza, né? Com uma beleza. E ouvir a Raquel, assim, cada vez que eu ouvia a Raquel, parece que era a primeira vez que eu estava ouvindo a Raquel, né? Quantas vezes, assim, se você me perguntar como que você lembra da Raquel, o que te recorda, Raquel, né? Eu destaco, assim, que eu me lembro da Raquel recitando Tem Gente com Fome, né? Que isso era, para mim, uma coisa que... E cada vez que eu ouvia a Raquel recitando Tem Gente com Fome, parecia que era a primeira vez que eu estava ouvindo a Raquel. O encantamento com que ela fazia isso, né? Parece que eu estou ouvindo ela fazer isso. A Raquel falar do maracatu. A Raquel conduziu o maracatu, né? A beleza que era aquilo. A Raquel conduzindo o maracatu lá na Praça do Imbu, na Praça Central do Imbu, né? Aquela liderança, aquela rainha que estava na frente conduzindo, né? É uma coisa assim maravilhosa. E aí quando a gente pega, né? Eu acho tudo muito simbólico. A família Trindade, né? A família Trindade é como uma grande referência, assim, se a gente for pensar em toda a história do movimento negro, né? Então, Solano, na década de 30, funda a Frente Negra Pernambucana, sai, então, do Recife, vai para o Rio, a Raquel muito nova também ainda, vai para o Rio, e aí ela contando, né? Aprendi essas danças com meu pai e com a minha mãe, né? Eu tive a felicidade de entrevistar a Raquel
em minha pesquisa de mestrado, e ela contando isso, então, né, de cada dança, mas que antes dela vir para o Rio, que é o que ela via na infância dela, né, na época de Natal, os pastoris, os caboclinhos que percorriam os bairros, os brincantes que entravam nas casas. Então, era algo assim, da vivência dela, né? Ela trouxe tudo aquilo, e como aquilo constituía ela, e como ela passava aquilo com uma... Como assim? Como eu falei, né? Para mim, ela é uma grande referência, né? Para mim, para tantas outras pessoas, né? Mas como isso é forte. E quando isso chega até a gente aqui, a Raquel chega na década de 80, na Unicamp, então tem a ideia, né, de criar o curso de extensão, e a partir daí o Urucungus, que é uma referência assim, em Campinas. Eu me lembro o que era Campinas na década de 90, né? E para mim, que não participava de nenhum grupo, né? E a partir do Urucungus aí tem a possibilidade de conhecer tanta gente do movimento negro, do movimento de teatro amador, do movimento de teatro artístico em Campinas, porque eu avalio que a gente estava muito mais na rua naquela época, né? Aconteciam muito mais coisas na rua, os grupos estavam mais em contato, e eu considero que foi uma década riquíssima, assim, né? De vivências, de aprendizagens. E é isso, e mesmo a Raquel, então, né, na década de 90, que ela volta, né, para o Embu, que ela vai ficar mais lá no Embu, já não está na Unicamp, a presença dela, né, com tudo, com esse legado, né, porque na verdade é assim, é um legado que a gente tem. Simbolicamente, então, em 1988, o Urucungus é criado, né, no ano o ano do marco, né, dos 100 anos da abolição da escravatura. Então, assim, olha que beleza isso, né? Olha que presente que a gente recebe, que presente que a Raquel nos traz aqui em Campinas. Olha, você citou para mim quando você perguntou para a Raquel sobre o Mário de Andrade. Eu achei que o jeito que ela te deu a resposta foi bonita. Ah, sim. Então, aí quando eu estou fazendo essa pesquisa, então, né, buscando o que tinha, né, de quem era o intelectual que tinha mais falado de dança, então eu encontro o Mário de Andrade e passo pela minha banca de qualificação, e o Adilson Nascimento, professor da Unicamp, né, na Faculdade de Educação, ele fez parte da minha banca, e é ele que me fala, né? Eu já havia contado no meu histórico, então, na introdução do trabalho, né, da minha trajetória no Urucungus, e quanto isso me constituía, né, e quanto isso tinha promovido com que eu buscasse esse campo de pesquisa, e o Adilson, que também já tinha participado do Urucungus, né? Felizmente, é que me fala, vá entrevistar a Raquel, né? A Raquel deve ser uma das suas colaboradoras nesse trabalho. Aí a Raquel, como sempre, né? Com toda a generosidade dela, aí eu vou para o Embu e faço a entrevista com ela. Isso foi no ano de 2012, se não me engano, 2011, 2012, faço entrevista, né, e chego, falo do trabalho que eu estou fazendo, e a pergunta foi se ela conhecia a obra do Mário, né, porque a Raquel, né, tem um conhecimento vastíssimo, e ela disse que sim, que respeitava, né, todo o trabalho produzido por ele, mas a história dela era outra, né, o que ela tinha a dizer, todo o conhecimento que ela tinha era a partir das vivências dela, né? E daí aí eu falo, né, que eu achava belíssimo tudo que eu tinha aprendido a partir do Urucungus, né? Sendo Urucungus a minha escola, minha referência,
O Bumba Meu Boi que eu tinha aprendido, né, que ela tinha passado, olha, Raquel, encontrei, tem registro aqui, né? E aí ela sempre ampliando, né, e trazendo tanto conhecimento, e fala do samba-lenço, quando ela vem, então, do Rio para São Paulo, a criação do Teatro Popular na década de 70 e muitas outras conversas, mas isso realmente é belíssimo, né? Porque é isso, né? A dança incorporada, né? A Raquel é isso, né? É a dança incorporada. E aí, quando você fala, né, da fundação do Urucungos, né, na verdade foi uma grande estratégia, né, porque poderia ter sido somente o curso, né, como a gente passa por um curso de formação, mas como ela viu, assim, eu fazendo, né, os pensamentos comigo, viu aquele grupo de pessoas, né, ela conseguiu realizar um feito, né, ela já deu nome para o filho, né, para poder já as coisas, e aí eu que assim, que quando a gente, né, você fala, e eu também visualizo isso, né, que o Urucungos, ele é um grande berço, né, muita gente passou, a gente conversando com outras pessoas, né, ele foi um grupo de muitas gerações, né, uma, duas, três, quatro, muitas gerações, muita gente conta história sobre o Urucungo, sobre os momentos, sobre as fases, os integrantes, né, então, as viagens, né? Então, tipo, foi realmente uns falam universidade, outra escola, e aí se aprofundando isso, foi uma grande sacada, né? Para que aquela frase lá no começo que você falou da live, para que o negócio não morresse, né? Deu o nome para o filho, para realmente não se perder no meio da história aí, né? E aí, quando, né, só para você falou do seu mestrado, e aí você comenta comigo que o seu mestrado começa em relação com a sua história, porque a gente inverteu hoje a live, mas eu acho muito importante que você é do São Bernardo. São Bernardo é um bairro, né, que ele tem uma referência muito forte em relação à movimentação do povo negro de Campinas, o pessoal da cultura popular, né? E aí essas experiências tuas, talvez deve ter, né? Talvez não, eu acho que sim, pelo, né, que eu entendi. Ficou na sutileza, que daí depois de um tempo você encontrou no Urucungos. Mas eu acho que seria legal você compartilhar, se você quiser também, né? Sobre o momento seu da sua vida, né? Quando você começa a compreender aí a movimentação cultural. Isso. Então, nasci em Campinas, né? E meus pais, eles vieram de Amparo, interior aqui, São Paulo também. E quando eles vêm para Campinas, eles vão morar no bairro do Cambuí. Tá? Então, tinha, pelo que eles contam, né, várias famílias negras, então, que moravam ali no Cambuí. E quando é criado o primeiro bairro de casa popular em Campinas, que é o São Bernardo, na década de 50, meus pais conseguem, então, uma casa e se mudam para o bairro de São Bernardo, que, na verdade, oficialmente tem o nome o bairro de fundação da Casa Popular, né? Mas o bairro ele é dividido pela Avenida das Amoreiras e ficou conhecido popularmente como São Bernardo de Cima e São Bernardo de Baixo. E o São Bernardo de Baixo, originariamente um bairro de maioria negra, né? Então eu nasci ali, cresci, passei mais da metade da minha vida nesse bairro. E me remetendo assim às memórias mais antigas, o que eu trago assim de lembrança foi que eu acho que tinha 5, 6 anos, não sei afirmar, mas era muito, muito nova ainda, no ensaio da escola de samba do Acadêmicos do Madureira, escola de samba do São Bernardo, que hoje, infelizmente, não está mais na ativa. E tenho essa lembrança, assim, bastante longínqua, né? E é isso, a gente cresce nesse meio, ouvindo samba. Eu lembro que a minha família ouvia muito Martinho da Vila, Clara Nunes, minhas irmãs ouviam muito samba rock, né?
Então, esses elementos, né, das nossas culturas sempre foram bastante presentes. Minhas irmãs mais velhas, sua filha mais nova, frequentavam o Clube do Machadinho, né? Então, eu lembro que eu era criança e elas falavam que iam no Clube do Machadinho, que existe até hoje na Vila Industrial. E Urucungos eu vejo que foi isso mesmo. Quando eu tenho essa oportunidade de me encontrar com Urucungos, me redescobrir, né? Aí eu falo, como que isso me tocou de uma forma tão intensa, né? E é isso, são nossas heranças ancestrais que tentaram apagar, invisibilizar através de outros meios, né? A mídia é um meio potente para isso, mesmo a escola formal, né? Hoje eu sou professora e vejo quanto a educação formal ela faz isso, quando mostra as nossas culturas, né? De uma forma inferiorizada, hierarquizada, folclorizada. Estou usando o termo folclore de maneira negativa mesmo, né? Porque eu acho sempre que quando falam das nossas culturas, se referindo a folclore, é você matar as nossas culturas. Para mim, essa palavra me remete a uma coisa que é do outro, não é minha. É folclórico, é uma coisa que está distante de mim. Não está aqui, não sou eu, né? As culturas populares são vivas, estão aqui, né? Estão ali no bairro, naquele bairro, no país todo. Então, eles tentam matar quando fazem isso, né? E é isso que, infelizmente, ainda existe muito na educação brasileira, né? Quando se remete às nossas culturas, você tem a semana. Você tem uma semana em agosto, muitas vezes, né? Tem pessoas que se pautam muito nisso ainda, né? Eu sou crítica a isso, porque muitos profissionais da educação ainda se pautam nisso. A falar das nossas culturas na semana de agosto, ou na semana em abril, quando a gente fala da Semana do Índio, Dia do Índio, e até mesmo quando a gente, no mês de novembro, não, de hipótese alguma, estou desconsiderando a data, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, um feriado nacional que com muita luta conseguimos conquistar. Mas quando a gente eu falo, estou me colocando, porque também sou uma profissional da educação, quando resume, né, espreme as nossas culturas em uma semana do mês de novembro, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que todas as nossas culturas perpassem pelos currículos escolares como outras culturas perpassam, né? No mesmo nível de importância. Mas a gente sabe que para isso vai precisar de muita luta, de muito estudo, de muita formação, de quebrar muita barreira mesmo, né? E a gente está fazendo o trabalho de base, porque o Urucungos está aí há décadas, não é à toa, né? E está dando essa formação essa que outros espaços não dão, né? E nem buscam. Mas o Urucungos está aí, está levantando essa bandeira, né? Por isso que eu falo que o Urucungos foi um braço do movimento negro, qual é a minha referência. Felizmente, né? O Urucungos foi e é, até hoje, né, o educador que eu não tive, né? Através dele, eu tive acesso a conhecimentos valiosíssimos que fizessem eu enxergar a amplitude dos nossos valores, né? O quanto o nosso povo é rico, o quanto o nosso povo produziu, o quanto o nosso povo é potente, o quanto o nosso povo é guerreiro, e não falam isso pra gente, não contam isso pra gente. E quando a gente vai para o Urucungos, e quando a gente dança, e quando a gente conhece essas manifestações, a gente começa a falar, olha, eu não sabia disso, não me contaram que os meus ancestrais, são os meus ancestrais que faziam isso, é cultura dos meus ancestrais, dos nossos ancestrais, né? Dos nossos, porque assim, eu acho que não é falar só nossa, do povo negro, mas é do povo brasileiro. E, infelizmente, o povo brasileiro não enxerga isso. Quando enxergar, a gente vai ganhar enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade,
né? E quanto mais a gente continuar valorizando o que é de fora e não nos olhando, não nos reconhecendo, a gente está perdendo com isso, né? Muitas vezes a escola faz isso, ela faz a gente aprender culturas, muito mais culturas de outros povos, né? Distantes da gente, e não ensina pra gente o que é o frevo, o que é um coco, o que é um bumba meu boi. Uma manifestação que tem em vários estados brasileiros, né? Elementos que trazem elementos africanos, afro-brasileiros, indígenas. Você fala sobre a questão de que a cultura popular, quando você, né, levanta essa questão aí, que somos, né, de todos nós, né, todos os nossos ancestrais, você estimula a questão de que a cultura popular, principalmente, que a cultura do povo, ela é libertadora, né? E aí eu estou só na verdade, tentando retomar as coisas que você, tipo, que a gente, né, falou que seria legal conversar. Mas eu acho muito importante, né, esse ponto de vista que você fala sobre a questão que a cultura popular, ela é libertadora, e as pessoas precisam entender por que ela, né, faz esse trabalho libertadora, interno. Eu acho um termo joia, Gabi, isso mesmo, libertadora, sabe? No sentido mais amplo do que a liberdade mesmo. Porque se a gente for pensar, né, nos nossos ancestrais, né, negros e negras, escravizados e escravizadas, né, que tinha, né, o corpo açoitado, o corpo violentado, o corpo agredido, mas que esse mesmo corpo, depois de horas, né, de trabalho, ele se renovava e ele dançava. Então, que potência é essa? Que dança libertadora é essa? Que possibilitava isso, né? Que imagino eu, né? Como que não era isso? O poder dessa dança, o que essa dança significava? Imagina a raiva, né? De quem fazia isso, né? Do patrão que açoitava, que batia, mas ele via esse corpo dançando, né? Essas pessoas cantando, que não abaixavam a cabeça. Então, é isso que tem que contar para a gente. É isso que nós, professores, temos que fazer na escola, né? Quando a gente fala desse período, tem que falar, faz parte da nossa história, infelizmente, da história da sociedade brasileira. Mas quando a gente fala isso, a gente está subvertendo essa ordem que tentaram colocar na nossa cabeça, né? De um povo que foi subjugado, que foi escravo. Não, fomos escravizados. Mas nós não aceitamos isso, não aceitávamos isso. Né? E a dança é por isso que eu falo que essa dança, quando a gente está falando dessas danças populares, a gente está falando de uma expressão que ultrapassa o entendimento que a gente tem por dança, ao meu ver, né? É algo muito, muito mais potente, né? Essa expressão humana que é isso, que ela proporcionava a liberdade desses corpos. Acho que a expressão que você usou, as culturas populares são libertadoras mesmo. Para mim foi isso mesmo, foi libertadora. No sentido de conhecê-las e passar a entender as coisas a partir de outra perspectiva, né? De outra perspectiva que não foi a partir de outra instituição social que eu tive acesso, né? Não foi. Foi a partir dessas vivências no Urucungos, buscando conhecer outros grupos, outras comunidades, e elas mostrando tudo isso. Aí, Roberta, às vezes a gente se envolve, né, em fazer a escuta da live, aí só para te posicionar, né, tem várias pessoas que passaram pela live, pessoas que estão assistindo também, tem a Fátima, a Cleusa Rodrigues, tem a Sibili, tem o Mestre Marquinhos passou também, a Malu, a Sibili deixou um comentário bem bacana. É importante mesmo poder participar de maneira intuitiva,
Mas, como é importante ter as expressões documentadas, quando você fala sobre a questão do Mário de Andrade, ela faz esse comentário. E aí, agora, bem no finalzinho, a Malu falou assim, né, a Maria Lúcia, live leve, deliciosa de escutar, e faz bem aos meus ouvidos. Obrigada, Roberta. Porque é isso, a gente está precisando escutar coisas leves, né? Porque quando a gente voltar, né, a gente quer se sentir agraciada, né, pelo momento, né? E isso daí vai aos poucos suavizando o nosso retorno depois de um processo tão, né, 6, 8 meses, né, em casa, se arriscando fazer coisas que a gente não fazia, se reconfigurando, né? Então, acho que a fala da Maria Lúcia como diz isso, né? Que estamos precisando realmente ouvir, né, ver coisas que, tipo, vai nos confortar no nosso retorno, né, porque foi um processo bem longo, um processo, né, que a gente, quando a gente vai se isolando porque tem uma força maior, uma coisa quando a gente escolhe, né, e aí quando tem uma força maior que empurra cada um para o teu canto, e a gente tem que se reconfigurar, eu acho que vira é mais doloroso, né? E realmente as suas falas são bem gostosas de se ouvir mesmo, porque vai abrindo, né? Como todas as lives, teve muita coisa, aprendi muita coisa, né, pelas lives, assim, sabe? Tipo, as histórias de cada um, né? E aí, quando você vem com esse outro jeito de falar essa questão da documentação, a gente chega no que a gente está fazendo, a gente está documentando indiretamente, né, as experiências das pessoas, dos mestres, né, dos fazedores de cultura, e aí a gente está realmente focado o que a gente consegue abraçar, né, que é aqui o pessoal de Campinas, né, então, algumas referências importantes que frequentam o Urucungus, né, e aí, não sei se você tem alguma coisa para falar, eu acho que você acabou falando bastante de tudo, até coisas a mais, né? E é muito importante. Me sinto contemplada em as pessoas poderem ouvir essas suas pesquisas. Eu também fico super feliz de poder estar compartilhando, né? Porque, afinal de contas, essa proposta do Urucungus, te parabenizo, né? Parabenizo o Urucungus, você que está à frente da organização, em estar fazendo esse chamado, reunindo essas pessoas, né, para falarem das suas trajetórias, né, e o quanto o Urucungus nos constituiu, o que ele nos proporcionou e até hoje nos proporciona, que é uma referência em Campinas, e a gente tem que respeitar muito, tem que levar à frente o nome do Urucungus. Eu acho que a maioria das pessoas assim que são do campo das culturas populares, eu acho que não tem como não falar do Urucungus, né? Ou que passou pelo Urucungus, ou que o Urucungus, de alguma forma, passou pela sua vida, né? Através da proximidade, dessa coisa que, como eu falei, na figura da Raquel, né? Mas o Urucungus tem de congregar as pessoas, né? De reunir a partir de festas, de eventos, né? E um beijo, um abraço nessas pessoas que você citou, que tem um carinho imenso, e muitas delas, né, a partir do Urucungus que construímos amizades, né? Então, o valor disso, como você falou, né? A gente que é desse meio é tão acostumado com olho no olho, né? A gente tá dançando e o bonito é isso, a gente tá ali se olhando, né? Às vezes não tá ali, o pé não tá certo, mas você tá ali, você tá participando só aqui, ó, né? Você se sente parte através do olhar, né? Ou do sorriso, ou batendo palma ali numa roda. Às vezes eu não tô podendo dançar, tô com alguma dor no corpo, assim, mas eu tô na roda, eu tô batendo palma, e eu tô fazendo parte desse coletivo. Então a gente quer tão assim, né? Que é dessa relação ali, olho no olho, né? Mão com mão ali, né? Dar as mãos na ciranda, sentir a temperatura do outro. A gente que é disso que a gente gosta. A gente foi se constituindo a nossa humanidade a partir disso. Está sendo um momento muito sofrido esse, né? Mas que essas recordações de todos esses momentos que nós passamos nos
inspirem, nos alimentem para falar, a gente vai voltar a fazer isso, né? Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai voltar a dar as mãos para dançar uma ciranda, a gente vai dançar o samba de roda, e a gente vai entrar na roda ali, vai dar aquele giro, olhando para todo mundo que está na roda, falando, ó, agora sou eu que estou aqui, né? Que é delicioso, que é maravilhoso, que isso realmente alimenta a gente num momento tão difícil, né? Que estamos passando, mas que vamos superar, né? Assim, a Rosária, nossa grande, né? Nossa grande referência, nossa grande mestra, nossa grande matriarca, e ela mais do que ninguém, né? É pensar nela, é pensar na figura dela, nela dançando, que a gente joga tristeza. A gente não se dá o direito de desanimar quando a gente pensa na Sinhá. A gente fala, eu não tenho direito, né? Ela pediu para avisar que está assistindo. Ela falou para o Léo, assim, fala para a Roberta que eu estou assistindo. Ai, que maravilha. Fico muito feliz. Ela é um presente na minha vida. Ai, nem posso falar muito. E deixa eu falar outra coisa, que é uma coisa que eu tenho falado nas últimas vezes assim, que eu tenho conversado sobre esse tema. É uma fala que eu ouvi do Vitor da Trindade. Eu não sei dizer quando, isso não está muito... mas eu lembro que o Vitor falou uma coisa que ficou muito forte para mim. Ele disse o seguinte, que as danças populares, elas são uma herança a ser compartilhada, né? Porque é uma herança que quanto mais a gente compartilha, mais ela se multiplica. E eu achei, assim, belíssima essa fala do Vitor, né? Porque pensando na ideia de herança, né? O que é herança para a nossa sociedade, né? Para o sistema capitalista. A herança, se você tem uma herança, quanto mais você divide, mais ela vai minguando, né? Vai se acabando, né? Tanto que as pessoas muitas vezes brigam por causa de herança, né? Porque ela vai diminuindo. E essa ideia de herança que ele passa, né? Das nossas culturas, que quanto mais a gente compartilhar, mais ela multiplica. Então, olha, né, a herança que a família Trindade compartilhou com a gente, quanto essa herança já se multiplicou, né? Eu acho belíssimo. Então, cada vez que eu falo sobre isso, eu estou pensando assim, eu estou colaborando com a multiplicação dessa herança. Então, para mim, o que fica de mais forte, assim, né, em falar das danças, é que quem sabe leve, quem é professora, quem vivenciou isso, como eu tenho tentado isso no meu cotidiano, não é fácil na escola, mas levar isso, né, no meu cotidiano com as crianças, na medida do possível, né, e onde a gente estiver, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, a gente compartilhar essa nossa herança, que ela é valiosa demais. Sim, e tem outra pessoa também que está assistindo a live também. A dona Ana Maria Miranda também está assistindo. A gente, quando começa, a gente já manda o link para poder já dar ajuda para elas entrarem, né? Porque assim elas acompanham também, né? Esse momento, né? Que elas fizeram a live bem no começo, né? E aí a gente foi construindo aí, né? Respeitando a hierarquia delas primeiro e depois a gente trazendo outras referências, né, mais jovens, né? Para poder realmente construir esse registro que as pessoas possam ter acesso, cada um pouquinho, né? Mas só para poder falar sobre a questão que você falou dessa herança, quando eu ouvi essa fala do Vitor Trindade mesmo na live, realmente foi um momento, tipo assim, que, sabe quando, tipo, dá aquele acelero no peito, tipo assim, caramba, tipo, nunca pensei sobre isso, tipo, eu precisava de muito para poder refletir, sabe? E ele vem, porque realmente, né, pensar nessa questão que você, nem vou repetir, porque você acabou de falar, é o negócio do multiplicar e, tipo, e a sociedade, tipo, né, você chega uma hora, você fica até sem, né? Então, é isso, porque você chega uma hora, não tem nem o que repartir mais, porque o sistema vai tomando tudo, né? E assim, né, a gente vê o quanto a mídia, né, esse sistema capitalista, ele
ele valoriza essas culturas quando ele se apropria dela, né? Quando há uma apropriação, mas a cultura que não é apropriada, ele ignora, né? Então a gente pensa, quando a gente fala do samba, quando a gente fala do samba de bumbo, do que a gente está falando, né? Não que eu não que o samba que está na mídia eu vou criticar, não é isso, mas esse samba ele passou por um processo de apropriação, né? Então, falemos nós dos outros sambas, porque felizmente a mídia, não só a mídia, mas o sistema não se apropriou de muita coisa, né? Mas Mostra o que eles querem. Oi? Eles se apropriam, lapidam como eles querem e mostram como eles querem, né? Do jeito que vai ser bom para eles, rentável, né? Sim. E deixa eu fazer aqui, Ana, querida, fico muito, muito, muito lisonjeada, né, em saber que você está me escutando, você sabe o quanto você é uma referência para mim, né? Então são pessoas, Ana, Rosária, são pessoas assim, as minhas referências no Urucungos, né? Que quando eu cheguei no grupo me receberam de braços abertos, né? A recordação que eu tenho é que a minha primeira apresentação no grupo foi era ainda barracão, era no Hemocentro da Unicamp. O Hemocentro ainda não tinha sido construído, eu me lembro que era um barracão ainda, e que foi lá, né? E depois, lembro também, acho que em 93, com a Ana, o Urucungos estava dando... o Urucungos ficou como grupo de apoio na realização de um festival de folclore promovido na universidade. E eu lembro, assim, eu acompanhando a Ana e conversando com ela e tentando aprender com ela, saber coisas do grupo, porque eu estava chegando no grupo, né? E a Ana já era, né? Já era uma liderança. Então, assim, não tem palavras para falar do que vocês representam para mim, o quanto vocês são importantes para mim. Para nós, né? Porque sem ele, vamos por eu que já estou nesse momento aqui, se não é eles resistindo, elas resistindo, vocês resistindo, contando, às vezes, né, e confiando também, né, a gente não conseguiria chegar nos processos, né, que alguém, né, teve que, não, é muito, bem para que chover molhado, mas para a gente chegar aqui, muita história rolou, né, então, muita luta, né, e um dia uma pessoa falou, né, que na questão em relação do Urucungos, né, o Urucungos, ele não precisa, tipo, resistir falando, ele é daquela história da Raquel, ele faz, né, ele mostra, você falou na sua live toda, na verdade, né, o Urucungos, ele mostra com o corpo, né, aquele monte de gente assumindo aquela identidade, né, quanto mais, chovendo molhado, falar, mas é isso, né. Mas é importante falar, assim, sem dúvida é importante a gente ter esses momentos para parar e falar e contar história, né, é isso, Urucungos tem história e essa história tem que ser contada, recontada, tem que ser levada adiante, é uma história linda, 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 a minha gratidão é eterna, né, eterna, Urucungos, as pessoas que fizeram, que fazem Urucungos, hoje nas pessoas da Ana, da Sinhá, do Zeus e tantas outras pessoas, a palavra é gratidão, gratidão eterna mesmo. Aí é isso, a gente, né, deu 1h30 que a gente está aqui conversando, e aí, não sei se você tem alguma coisa para falar, devem poder encerrar a nossa live, né, e assim, já agradecer, sabe, pela contribuição, né, eu acho que a generosidade, né, de compartilhar também, né, foi muito... talvez a palavra que eu consigo encontrar agora, né? Porque são conhecimentos, né, que às vezes no cotidiano a gente não tem acesso, né?
E às vezes nessa correria, nessa turbulência que tá, vai dificultando mais, né? Vai ficando mais, tipo, afastado de buscar isso. E isso que você falou contribuiu, né, das documentações, é as pessoas que estão a fim de saber mais, buscar, porque tem material para pesquisar, né? Então, acho que as contribuições que você deu aí, né, na live, elas são muito ricas, né? Para poder as pessoas se achegarem mais, né, ao que é realmente tá com a gente, né? Tá na prática, mas vamos ver como é que foi feito, né? Isso daí. Mas e gratidão por ter aceito participar também aí da live, né? Por contribuir, contar um pouquinho de você, contar um pouquinho do que realmente, tipo, te direciona e que te encaminha, né? Em nome do Urucungos, né? Porque o trabalho está sendo feito, né? Realmente com esse corpo do Urucungus, né, nesse formato de contar sobre a cultura popular, né, como ela conta, né, mas é isso, quero agradecer muito aí, tá bom? Eu super agradeço, e assim, um pensamento também para finalizar é que não morre aquilo que está vivo em nós, que está vivo entre nós. Então, quando eu penso nisso, eu penso assim que a cada vez que a gente entoa um canto, né, do maracatu, por exemplo, quantas pessoas, né, quantas ancestralidades estão vivas em mim, né? E eu penso muito na Raquel, né, o quanto ela está viva em nós. Então, finalizo com um verso do maracatu que eu acho lindo, que para mim é a Raquel. Oh, que beco estreito, chegada a espinho, é cambinda briante que vem no caminho. Oh, que beco estreito, chegada a espinho, é cambinda briante que vem no caminho. Adeus, adeus, que eu já me vou, até para o ano se nós vivo for. Adeus, adeus, que eu já me vou, até para o ano se nós vivo for. Oh, que beco estreito. Obrigada.